Praticando a Bíblia, por aqui nós estudamos a Palavra de Deus, procuramos aprender com os ensinamentos de Jesus, de forma a aplicá-los nos nossos dias, homem e mulher do século XXI, levando em consideração os gigantes e os desafios que a Igreja de Cristo tem enfrentado nos dias de hoje, como nós podemos viver a partir do que Jesus deixou para nós? É isso que nós fazemos por aqui, nós estudamos a Bíblia junto e procuramos viver de forma prática. Hoje eu quero estudar com vocês, quero fazer uma breve análise sobre um caso que aconteceu lá por volta de 2005, teve repercussão aí e condenação de um homem intitulado O Profeta, que foi acusado de estupro de menores, abuso de crianças, e a ideia é procurarmos entender por que, Carol, você pegou esse caso. Bom, porque eles se dizem seguidores de Jesus, eles têm a Bíblia como profissão de fé. Então nós vamos pegar as escrituras e nós vamos analisar o que aconteceu e por que as coisas aconteceram, como nós podemos aprender com este caso que foi declarado, o homem foi declarado culpado. Então nós vamos a partir disso entender o que se passou e o que aconteceu, principalmente com os olhos da palavra de Deus, das escrituras. Como é que se vive em comunidade, como é que nós podemos problematizar os desafios nossos, da realidade humana, a partir das lentes do Evangelho. Então eu quero estudar com vocês hoje o caso Warren Jeffs, que é chamado de O Profeta, da Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias. Então nós temos um recorte aí muito importante. Quero dividir esse vídeo em 3 partes com vocês. Primeiramente nós vamos olhar a instituição, depois nós vamos olhar a história, levando em consideração os personagens reais, da vida real, que estão ali representados, e por fim o desfecho da história. Então esse vídeo vai conter 3 partes e eu quero começar com vocês falando justamente sobre a Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias, ou FLDS. O que foi que se passou, gente? A igreja FLDS, ela é um desmembramento da igreja Mormon, porque elas se romperam a partir de doutrinas. Ou seja, a FLDS vive a partir da poligamia, enquanto que a outra parte da igreja Mormon rejeitou, em determinado momento da sua história, rejeitou essa poligamia e foi viver de outras formas. Claro, é importante deixar isso aqui registrado. Eles professam e eles dizem professar a fé em Jesus Cristo e tem a Bíblia como um livro sagrado, de base dos fundamentos da fé que eles têm. Não só esses livros, mas eles têm o livro do Mormon, a Doutrina e Convênios e Pérola de Grande Valor. Então, os Mormons, eles têm a sua história específica que destoa da Igreja Católica ou Evangélica Protestante, a partir, girando em torno desse profeta Mormon. Então você tem o seu fundador Joseph Smith, que recebeu, de acordo com seus relatos, de um anjo, as orientações para desenterrar o Evangelho do Senhor, de forma completa, compilada, um homem que recebeu algo da parte de um anjo, algo celeste, e a partir disso você tem aí um desmembramento, né? Você tem o Joseph Smith começando uma nova religião, um novo evangelho, segundo ele, o evangelho único e verdadeiro. Depois você tem a figura do Mormon, que também foi um profeta, que escreveu o livro que eles consideram sagrados também, que é o livro dos Mormons. Você tem também, como eu falei para vocês, essa parte fundamentalista que se desmembrou dos Mormons, girando em torno da poligamia e de algumas outras orientações doutrinárias que diferem dos Mormons tradicionais e que abriram mão, por exemplo, da lei pela expiação por sangue, ou seja, algumas coisas aí relacionadas ao sacrifício humano. Então, algumas coisas polêmicas que nós vamos entrar aqui, porque, na verdade, a história e o documentário que nós vamos analisar gira em torno de uma das esposas de Warren Jeffs. Ele foi acusado, condenado, sentenciado à prisão perpétua
por abuso infantil e outras questões aí relacionadas à sua comunidade de fé, essa esposa saiu da religião e relatou e contou para nós, por meio deste documentário, as suas experiências como uma das esposas. E eu quero trazer aqui também outros ensinamentos relevantes com relação à igreja fundamentalista. Os casamentos, eles são arranjados, eles vivem fechados, né, gente? Eles vivem ali, de certa forma, separados da rotina normal, comum, nos dias a dias. Então, eles vivem nas comunidades deles, tendo os relacionamentos, a rotina deles, e eles casam entre si. Então, são casamentos arranjados, onde os líderes, os patriarcas, é uma religião patriarcal, onde o homem exerce a mais alta liderança, seja na sua casa, seja da própria estrutura ali da comunidade. Então, as mulheres, elas são obrigadas, a gente pode dizer assim, literalmente, a casar com quem os pais das suas famílias, ou o profeta, e nós vamos chegar na figura do profeta, indica e orienta para que elas se casem. Mas elas aprendem isso desde pequenas. Uma lição aqui muito importante que nós vamos ver repetidamente no documentário é que as mulheres são ensinadas a serem dóceis. E o que isso significa? Qualquer outra emoção vem do diabo. É o que está escrito lá e o que está sendo relatado nesse documentário. Mulheres, vocês são dóceis, ou seja, obedientes, tem que estar sempre sorrindo, sempre cordial, sempre submissa à orientação dos homens, qualquer outra coisa relacionada às emoções humanas que fuja da docilidade para as mulheres é pecado. Então é uma religião, gente, bem restritiva, bem fechada e possui as suas regras, os seus dogmas, as suas orientações muito consolidados e fortes. Você tem as lideranças muito, vamos usar essa palavra, né, intrometidas na vida pessoal dos membros dessa religião. Então eles interferem e muito nas escolhas, ainda mais levando em consideração também, por exemplo, que eles decidem aonde eles vão morar, aonde as famílias moram. Então o profeta, ele, olha, vai morar aqui ou vai morar lá. Eles vivem nessa comunidade juntos e isso é organizado com relação a essa mais alta liderança. O documentário Prisioneira do Profeta, de 30 de janeiro, lançado na HBO, fala sobre a história da Brielle Decker. Ela foi a 65ª esposa de Warren Jeffs, considerado e chamado como o profeta. Ele era a mais alta autoridade ali da religião deles. Então, Brielle fugiu. Depois de 10 anos que ela foge, ela resolve gravar e dar depoimentos para esse documentário e contar a sua experiência de como era viver ali na comunidade fundamentalista dos Mormons. Ela casou-se com 18 anos, gente, e isso ela vai relatar para nós que era um hábito comum, é um hábito comum ali na comunidade. Mulheres muito novas casando com homens muito velhos. Tem relatos que o pai do Warren Jeffs, ele era o antigo profeta, ele casou-se com uma criança, com uma adolescente. E aí estão os problemas em torno desta religião. Um dos motivos da condenação de Warren Jeffs. Eles casavam, além de casar entre si, havia o casamento com menores de idade. E isso foi levado e foi denunciado à polícia da região ali, da localidade, e ele foi condenado por isso. Uma coisa interessante também é que todos aqueles que abandonam ou abrem mão da sua vida em comunidade ali são chamados de apóstatas. Isso a gente vê na Bíblia, né? Os apóstatas, quem são? Aqueles que abandonam a fé em Cristo Jesus. Neste caso aqui específico, não é exatamente sobre abandonar a fé em Jesus, mas é você abandonar o estilo de vida ali da comunidade e as orientações e a liderança do profeta. Então nós temos aqui umas nuances bem diferentes do que diz respeito à palavra de Deus. Por exemplo, você não é um apóstata se você muda de igreja, de comunidade, ou se você sai da liderança de alguém. Não, apóstata, segundo a palavra de Deus, é aquele que abandona o estilo de vida cristã, baseado nos ensinamentos de Jesus, que abre mão da sua fé no Senhor Jesus. Então você tem aí essas diferenças. Coisas relatadas aqui pela Brielle e que nós vamos ver presentes no documentário
nós temos abuso infantil, como eu falei com vocês, casamento com menores. O Rulon Jeff é o nome do pai do Warren, casou aos 80 anos com uma jovem de 18 também. O Warren, ele se casa com uma garota de 12 anos de idade, a gente está tendo aí, e a Brielle fala, né, é a minha prima, então a prima da Brielle casou-se também com o Warren. Então você tem umas questões de não só de abuso de menores, de pedofilia, mas de incestos também. E esse é um ponto que ela relata sobre a saúde emocional e mental ali da comunidade. Eles têm muitos casos de doenças mentais, problemas genéticos. Por quê? Porque eles casam muito entre si. E como eles vivem na poligamia, a maioria é um parente do outro, gente. Então é meio que as consequências da vida polígama. Você tem problemas físicos, mentais, genéticos, por conta dessas misturas das relações de pessoas muito próximas, que possuem a genética parecida. Você tem também relatos de encarceramento. Então, a Brielle conta que ela ficou presa depois que ela tentou fugir. Gente, a Brielle tentou, antes dela conseguir, ela tentou fugir umas 10 vezes. E ela começou a ser encarcerada, porque ela representava uma ameaça ali para a comunidade. Então, havia ali uma região onde ficavam as pessoas trabalhando de forma forçada até. Então, nós temos aí também questões de escravidão. E era um lugar onde as pessoas meio que pagavam pelos seus erros, era um lugar de correção. E Brielle foi para esse lugar. E lá ela dizia que havia um guardião, eles chamavam de guardião, que na verdade a gente pode chamar aí de carcereiro, né? Alguém que estava responsável, junto com a sua família ali, morando com eles, responsável por cuidar e não permitir que as pessoas fugissem, que elas cumprissem as suas tarefas, as suas responsabilidades. Então, eles tinham esse trabalho compulsório e escravo e o trabalho infantil, porque nessas crianças iam juntos. Se a família ia para esse lugar aí de correção, as crianças iam juntos, mulheres, não tinha muita questão, não há uma regulamentação. Eles vivem um mundinho deles ali dentro e como se ali ninguém entrasse. Então, muitas coisas estavam acontecendo, incluindo trabalho compulsório infantil. Eles têm também regras de reprodução. Tudo isso que eu estou falando para vocês foi relato da Brielle. Ela estava contando ali no documentário sobre o que ela viveu, explicando como é que funciona a vida em comunidade de uma comunidade fundamentalista mórmon. Você tem relações sexuais forçadas. Aí as coisas começam a ficar muito, muito, muito mais complicadas, se isso é possível, né? Já que nós estamos falando de abuso infantil, escravidão e trabalho infantil. Você tem um controle, como eu disse no começo, as lideranças, o profeta é invasivo na vida pessoal dos fiéis ali da comunidade. Manda e desmanda em tudo na vida deles, onde eles moram, com quem tem que casar, incluindo as suas relações sexuais, gente. É isso mesmo. A Brielle, ela relata situações muito complicadas, onde o profeta determinou e criou ali uma categoria onde existiam os portadores da semente. Então eram homens específicos escolhidos pelo profeta para engravidar outras mulheres. Então, independente se ela estava casada com um outro, pode ser o fulano foi escolhido pelo profeta para engravidar a ciclana, mesmo ela sendo casada com um terceiro. Essa não era a questão. Então o profeta, ele estava ali muito presente, de forma até mesmo idolatrada, gente. Muito, muito presente, uma liderança muito autoritária, totalitária, invasiva, controladora. Isso a gente vê muito, muito presente ali. E isso é uma prova desse controle, né? Ele determinava quem se relacionava com quem, quando, como e onde. Então, a Brielle também, vendo essas coisas, ela começa a se desconectar ali da vida em comunidade, tenta fugir várias vezes e por conta dessa tentativa de fuga dela, ela começa a ser drogada, gente, como uma forma também de controle do profeta, porque afinal de contas, ela sabia muito, era esposa dele,
ela via muita coisa, ela presenciou muita coisa. Então, de alguma forma, ele obrigou ela a tomar remédios contra a ansiedade em doses cavalares e dessa forma, segundo o seu relato, ela passava o dia dormindo, então ela não tinha força para nada. Uma forma de tentar impedir que ela fugisse de novo e que abrisse o bico e contasse das coisas que eles estavam vivendo ali. A gota final para ela foi a questão da expiação de sangue, ou seja, estava num tal ponto insustentável a presença dela, incômoda, né? Pensa só, uma pessoa que não está mais concordando com o que está acontecendo ali, ela tenta fugir. Abriel se tornou uma pedrinha no sapato ali do profeta, na comunidade. E aí entra um outro ponto com relação à doutrina fundamentalista deles, que é a expiação de sangue, onde a pessoa ou ela comete, chega a tal ponto que a única forma dela ser perdoada ou ela cometendo suicídio ou ela sendo assassinada. Então, por isso que nós entendemos e se chama, de certa forma, fundamentalista, né, gente? Nós temos aí um extremismo muito grande com relação a isso. E para eles, a única forma, e isso foi orientado para Abriel, dela ser perdoada dos pecados dela, de tudo que estava acontecendo, era ela se afogar na represa, e ela decidiu não fazer isso. Ela chegou à conclusão que não era dessa forma que ela queria morrer. Então, a partir disso, ela conseguiu fugir e ela conseguiu escapar. Como eu falei para vocês, foram 10 vezes, 10 tentativas. Algumas ela era capturada, em outras, acho que no início, se eu não me engano, a primeira tentativa, ela voltou por ela mesma. Porque pensa só, gente, nós estamos falando de uma mulher que cresceu, nasceu e cresceu nessa comunidade. Para eles não existe mundo do lado de fora, não existe possibilidade de vida. Então, como eles vivem nessa bolha existencial, nesse mundinho à parte, nessa doutrinação tão rígida, não há possibilidade de vida fora da comunidade, da religião deles. A Brielle, ela é um caso de poucos relatados ali que saíram e resolveram sair. Você tem ali pessoas próximas, até parentes da Brielle, que saíram por ver essas coisas que estavam acontecendo. Como nós estamos conversando aqui, coisas seríssimas, gente. Abuso, a escravidão, você tem a dopagem dela, então as relações sexuais totalmente doentes, totalmente... você tem um ambiente machista, opressor, absurdo, onde as mulheres são ensinadas a só sorrir e obedecer. Elas não têm nem a vida sexual delas, gente, saudável. Vocês entendem? Então, a Brielle cresceu nisso. E ela sair disso é uma exceção da exceção. Depois que ela conseguiu fugir, ela teve alguns problemas, gente. Ela desenvolveu TEPT, ela teve transtorno de estresse pós-traumático. Pensa só, ela tinha casos que ela dissociava, ou seja, ela desligava, saía andando pelas ruas, sumia por dias. Então ela levou um tempo aí para conseguir se recuperar. Ela tinha aquela sensação, o medo constante, a ansiedade constante, né? Porque havia retaliação. Então quem saía, os apóstatas que saíam desta comunidade, eles de alguma forma pagavam por isso, viu? Você tem a própria comunidade enxergava os apóstatas como pessoas a serem odiadas, precisando ali de correção. Você tem relatos de bichos mortos, jogados na frente da casa ou no carro de quem era considerado apóstata, ameaças de morte. Você tem essa perseguição. É uma cidade, gente, eles viviam ali onde a maioria é da religião mórmon. Então, você sair disso e continuar lá é um desafio. E Brielle enfrentou isso com alguns outros membros que saíram também. Então, ela foi retalhada, ela sofreu intimidação junto com a questão do transtorno de estresse pós-traumático, né? São anos e anos da vida dela vivendo sobre ameaças, sobre uma opressão.
Você tem toda uma questão de culpa, toda uma construção mental, né, gente? Em torno disso também. Quero trazer aqui com vocês agora alguns pontos importantes sobre os personagens que são ali retratados. Primeiramente, o Warren Jeffs, como eu falei para vocês, ele era o profeta. Se vocês jogarem no Google, vocês vão verem e abrir o Wikipédia, vocês vão ver esse relato aqui, ó. Warren Jeffs, filho de Rulon Jeffs, é o ex-presidente da Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias, ou FLDS, um criminoso norte-americano atualmente cumprindo sentença perpétua, mais 20 anos devido ao abuso sexual de crianças, para vocês entenderem a seriedade do caso. Ele pegou prisão perpétua mais alguns anos. Tal foi os crimes que este homem cometeu por conta de abuso de crianças. Eles se casavam com meninas muito novas, gente. Relatos de meninas de 9 anos de idade tendo relações sexuais com homens muito mais velhos. Ele se tornou profeta da comunidade fundamentalista por meio de um golpe, gente. Não era para ser ele, né? O pai dele queria indicar outra pessoa, mas após a morte do pai, ele deu um jeitinho lá e ele conseguiu e assumiu e tomou para si o cargo de profeta. Ele teve ao todo 87 esposas. Vocês imaginam isso, né? Pensa só na disfuncionalidade de relações assim, de como relacionamentos assim mostram que havia algo nada saudável. Vocês entendem isso? Nós estamos falando de um homem sendo marido de 87 mulheres. Imagina como é a qualidade, se a gente pode chamar assim, das relações ali familiares. Pensa, você tem filhos dessas relações. Pensa só a complexidade disso. E não só ele, mas todos aqueles que viviam na comunidade tinham a poligamia como orientação. Algumas obrigatoriedades, porque o profeta ele é considerado a voz de Deus. Um homem, segundo a doutrina mórmon, ali para eles, um homem recebia orientações de Deus e passava para todos ali. Se a gente parar para pensar, segundo a Bíblia, a palavra que eles mesmos dizem seguir, nós estamos voltando lá para o tempo de Israel, quando nós tínhamos, e não era nem um homem só, nós tínhamos ali os sacerdotes fazendo essa intermediação entre Deus e o povo. Aqui não. Aqui você tira toda a expiação de Cristo, toda a unção de Cristo, que é o Espírito, que coloca todos ali diante do Senhor. Então, você vê, eles dizem seguir a Bíblia, eles professam e dizem professar fé em Cristo Jesus, mas nas suas doutrinas não é o Evangelho que está ali presente. Muito complicado isso, né? Então ele era líder único, o único que poderia fazer novas revelações da parte de Deus, ou seja, era um Deus, né? Ele falava e desfalava em nome de Deus e todo mundo, obedecendo. Tá aí o início de todos os males, gente. A idolatria dos homens. Quando um homem comum, pecador, se coloca entre Deus e os seres humanos, é desgraça, é tragédia. Ele colocou algumas regras lá também, por exemplo, o cabelo comprido, as mulheres não podiam cortar o cabelo, 3 esposas necessárias para chegar no reino dos céus, ou seja, os homens, né? É interessante isso. Os homens tinham que casar com 3 mulheres, porque aí eles estavam de acordo e aptos para ir para o reino de Deus. Eles acreditavam, gente, e acreditam, né? Que após a morte você tem o casamento, a vida conjugal ainda mantida pela eternidade, sendo que o próprio Cristo nos evangelhos fala que não, que na eternidade nós seremos como anjos, não haverá relação sexual, nem essa distinção por sexo, não haverá casamento. Por isso que nós estamos trazendo esse vídeo aqui hoje, falando sobre isso, porque nós estamos pegando uma comunidade que diz seguir a Bíblia, mas que na sua parte prática, na sua vida ali, coletivamente, nas regras, eles não estão vivendo o evangelho de Jesus, não o que Jesus ensinou, tá faltando coisa aí.
Por exemplo, com relação à poligamia, que isso não é o que Deus tem, nem na Torá isso era aceito. Jesus também não validou isso. Casamento com mais de uma mulher, não. E a questão do casamento para a eternidade, isso também não condiz com o evangelho de Jesus. Outra coisa também, eles não podiam assistir filmes. Como eu disse para vocês, é uma religião muito restrita, assim, de regras muito restritivas. Proibido usar vermelho, porque é a cor do diabo, então elas não podiam usar vermelhos, as mulheres, e também não podem usar joias, né, pela questão da luxúria, né, a concupiscência da carne. Então as mulheres eram aqui, ó, a rédea curta, gente. E interessante uma coisa aqui, que o Warren Jeffs, ele é preso num carro vermelho. E isso é falado, né, no final. Olha que irônico, né? A cor do diabo e ele andando por aí com muito dinheiro, com drogas, com filmes pornôs, que ele já estava fugindo da polícia. E ele dirigia um carro vermelho. Então foi essa ironia aí que eles fizeram no final. Quero trazer para vocês alguns comentários de especialistas que eu achei bem pertinente, que foi falado ao longo do documentário, para começar a nossa conversa com relação às escrituras. Uma análise, por exemplo, do Rick Ross, ele é um cara, gente, muito conhecido, principalmente lá nos Estados Unidos, por ser um especialista em seitas. E ele ajuda aí as pessoas a saírem, né, a se desvencilharem, pessoas que estão envolvidas em seitas. E ele é estudioso nessa área. Ele falou algumas coisas interessantes que eu queria trazer para vocês. Ele disse assim: a diferença entre uma igreja tradicional e uma seita é o líder onipotente, que se torna o elemento definidor e a força motriz do grupo. Esse líder se torna um objeto de adoração. Olha como ele explica isso aqui para nós claramente. Nós estamos falando, gente, de idolatria. Quando um homem comum se coloca entre Deus, entre o transcendente e os seres humanos, vai dar ruim. Nenhum ser humano é capaz de sustentar isso sobre os ombros. E a palavra de Deus nos ensina sobre isso, que Cristo, o Filho de Deus, o próprio Deus, pensa só, o próprio Deus se fazendo ser humano, foi o único e é o único que pode sustentar essa intermediação, porque ele é perfeito e nunca errou, onisciente, onipresente, onipotente. Tem pessoa melhor? Tem perfeição maior do que essa? O próprio Deus fazer essa intermediação? Não, não tem outra forma. E isso que ele fala aqui. Quando um líder se torna onipotente, ou seja, fala e as coisas acontecem, todo mundo obedece, isso aí é uma seita, isso aí é um problemão. Isso aí vai dar muita dor de cabeça. E foi o que aconteceu. Warren Jeffs era esse cara. Deus, praticamente. Ele se dizia profeta de Deus, mas ele estava se comportando como um Deus, que as pessoas têm que obedecer tudo o que ele faz. Não é isso que Jesus orienta para nós como seres humanos. Nós não podemos, liderando vidas, fazer esse tipo de coisa. Outro comentário aqui muito interessante que ele fala, ele diz assim: dá para ver que existem paredes ao redor dessas pessoas. Ele está falando de quem vivia naquela comunidade, que as limitam. Elas podem não ser fisicamente visíveis, mas são psicologicamente e emocionalmente muito reais. Ou seja, se você parar para pensar, e você pode estar imaginando isso. Ah, mas por que eles não saem? Por que eles não fogem? Por que eles se submetem a esse tipo de coisa? Gente, nós estamos falando de prisões que extrapolam o portão ali da frente, a porta da casa. Nós estamos falando de prisões aqui, ó, mentais. Ainda mais com relação a pessoas que nasceram, cresceram e só entendem a vida a partir disso, desse tipo de relação. Pensa só, desde a sua infância você ouvindo que a fulano de tal é o profeta. Você aprende isso, você se submete a isso. Então por isso que eu falei para vocês que a Brielle sair disso é tipo algo excepcional, porque ela rompeu, gente, com as suas próprias prisões mentais. Muito incrível, só pode ser Deus mesmo ali pensando a vida dessa mulher. Ah, e por que você está falando isso, Carol? Vou explicar aqui depois por que eu estou falando isso. Doutora Janja Lalite,
ela é uma socióloga e falou assim, ó: você deve estar pensando como uma comunidade deixa um pedófilo dirigir a comunidade e abusar de seus filhos? Bom, eles não o veem como um pedófilo, eles o veem como um agente de Deus. Eles acreditam que tudo que ele faz e tudo que ele diz vem de uma ligação direta com Deus. Tem uma a idolatria, gente, ela cega. Cega. Ela disse isso aqui porque, de fato, se esses homens, se o profeta, o Warren, o Hullum e tantos outros homens casaram com crianças, com meninas menores de idade, essas meninas foram entregues a eles pelos pais. É isso que a gente vê ali documentado. Você tem uma normalização, não é que ele fazia isso escondido, tá? Era o normal, era naturalizado isso. Era comum para eles, era aceito. Então você pode até ter pessoas, não concordo, não acho legal, mas você tem muita omissão, muita gente de bico fechado, porque se você fala, você se torna um apóstata. Você é expulso, e eles faziam isso, o Warren fazia isso. O profeta tem autoridade de expulsar um homem da sua casa, do meio da sua esposa, dos filhos. Ele vai de mão abanando, gente, para fora da comunidade. Fica criança, fica filho, fica tudo. Então, quem vai querer pagar esse preço? Você tem que ter muita convicção, muita força, muita resiliência emocional, psicológica, para tomar essa decisão e arcar com as consequências disso. Você tem aqui uma idolatria absurda, você tem essa omissão dos pais, a naturalização, a normalização da pedofilia, do incesto, do abuso, o controle mental, essa manipulação emocional, tudo girando em torno da culpa, do medo, da punição. Pensa só, você não pode fazer algumas coisas e você não as faz, porque senão você vai ser enviado lá para o fim do mundo para trabalhar e trabalhar e trabalhar até você aprender que o seu comportamento é errado. Então você tem um medo estabelecido ali. Você tem uma liderança forte, dura, totalitária, que estabelece as suas ordens por meio do medo. Qual é o fim da história para a gente encerrar essa primeira parte da conversa? A Brielle, ela foge e ela dá uma virada, uma guinada na vida dela, porque quando o Warren ele é condenado, quando eles conseguem provar esse abuso infantil, essa exploração, tudo isso que eles estavam vivendo ali, ela, por ter sido esposa dele, ela tem o direito e ela conseguiu, na justiça, para si, a casa onde eles moravam. Uma mansão, né? Para comportar todas essas pessoas, tinha que ser uma casa muito grande. Então a Brielle, ela consegue essa casa para ela e ela transforma a casa onde ela morava em um complexo para acolher outros apóstatas, outras pessoas que estavam saindo ali da comunidade fundamentalista. Então ela pega essa casa, faz ali um centro de uma acolhida, um lugar de ressocialização das pessoas. Olha que lindo testemunho! Pegando uma dor, um problema e transformando isso em vida, transformando a sua vida, né? E a vida de outras pessoas ao seu redor. Brielle podia ter fugido, gente, podia ter ido embora, pegado um avião, ido para qualquer outro canto. Ela ficou. Muita coragem, né? Ela ficou e depois disso ela agora ajuda, atualmente, viu? Ela ajuda pessoas que estão saindo ali da comunidade, porque realmente é um processo muito dolorido. Ela falou, olha, ajuda que eu não tive, por ser a primeira, por ser ali pioneira nisso, eu quero dar para as pessoas, acolhendo elas, falando que elas têm um lugar onde elas podem morar, ajudando a encontrar um trabalho. Como eu falei para vocês, para essa comunidade fundamentalista não existe vida fora, eles não têm conexões, não têm laços, eles vivem ali totalmente introvertidos, introspectivos para suas relações ali pessoais. Outra coisa muito interessante são as duas palavrinhas finais que ela fala para encerrar o documentário. Ela diz assim: eu ainda acredito em Deus. Eu deixei o Warren Jeffs, eu não deixei Deus. Isso aqui me emocionou, gente. Falei, uau!
Olha isso, olha a resiliência, né? A ressignificação, olha a força de Deus na vida das pessoas. É de se pensar e procurar aprender com esse testemunho dela. A minha oração é que a Brielle, ela encontre o evangelho verdadeiro de Cristo. Que ela tenha esse encontro, eu tenho certeza, porque olha a força que essa mulher teve para sair disso. Que ela encontre Jesus, a saúde. Ela é casada hoje em dia, gente, ela casou com um homem que a ama mesmo. É uma história bem bacana. E ela disse isso no final. Então, o que nós podemos tirar de lição aqui? Eu não sei, talvez você tenha tido muitas experiências ruins em comunidades, em igrejas, talvez você tenha participado de seitas, talvez você se sinta extorquido, enganado, manipulado. Só você e Deus sabe as histórias que você viveu com relação à religião. Mas eu quero dizer que olha só o testemunho dessa mulher. Ela passou o que ela passou, gente. Comeu literalmente o pão do diabo. Mesmo assim, ela se ressignificou, se reinventou e não abriu mão de Deus. Então, de verdade, eu espero que ela esteja em Jesus. E se não, a minha oração é para que Brielle encontre o evangelho verdadeiro de Jesus, tirando essa idolatria, essa vida pecaminosa que os seres humanos vão se enfiando. Essa é a minha oração para ela, essa é a minha oração para a sua vida. Libere perdão, libere as pessoas, entregue a sua história para Cristo e tenha em mente, gente, que isso aqui, todas essas coisas, essas vivências horríveis, não é do querer de Deus. Vocês entendem? É culpa e é resultado do pecado do coração humano. E eu creio que Jesus dá para todos nós e nos ajuda a sair e romper com todo tipo de pecado. Nada é impossível para Deus. Se Ele resgatou Brielle lá do meio dessa vida tão dura, difícil e tão desprovida do Evangelho, porque se vocês virem e assistirem, vendo os relatos do abuso das crianças, dessa vida escrava, você vai ver, Jesus não está nisso. Definitivamente, Deus pode, Jesus pode e quer tirar esse lugar nos nossos corações da idolatria, desse controle, dessas feridas que a religião causa na vida dos seres humanos. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. A ideia é a gente continuar e encerrar falando a partir das Escrituras alguns aspectos importantes que foram trazidos pelos especialistas. Então vamos falar sobre controle, sobre idolatria, sobre poligamia, sobre apostasia, a partir da palavra de Deus. Deus abençoe e até o próximo vídeo.